Eu ia até perguntar uma coisa. Qual que é a diferença desses autores franceses para, por exemplo, o Edmund Burke, que trata da perspectiva inglesa, né? A Revolução Francesa. Qual que é a diferença que eles... Então, eu não sou simpático ao mundo anglo-saxão, né? De vários sentidos, né? Por exemplo, conservadorismo inglês, para mim é uma coisa que eu não gosto. Por quê? Porque eles têm um viés muito nacionalista, né? Então eles odeiam, por exemplo, o mundo ibérico. Então Roger Scruton critica abertamente o mundo ibérico. Muito. Critica o mundo ibérico. Então não dá para... eu não gosto desse conservadorismo inglês. Eu acho que eles são muito parciais, eles defendem só algumas ideias corretas e tal, e o povo, como tem muita carência de estudo e gosta logo de pegar alguém aí com alguma ideia mais ou menos, já adota o conservadorismo inglês como medida, igual que o Cox falou com os Estados Unidos. Pronto, agora os Estados Unidos é o nosso grande modelo, ninguém tem defeitos, Founding Fathers era uma maravilha, Lincoln era o herói e tal. Isso é chato, né? Ficar ouvindo que Lincoln é o herói é dose, né? Então eu sou meio crítico dessa visão, mas isso não impede que muitos historiadores ingleses tenham tido grandes historiadores ingleses com boas visões e tal, mas eu não sou um tipo que bajulo o mundo anglo-saxão. Entre pegar, se eu não sei, tem um historiador francês e um inglês, eu vou no francês, sem dúvida nenhuma. O nível, normalmente, da historiografia francesa é superior à inglesa. Nós temos que lembrar que a base filosófica da Revolução Francesa não é francesa. Ela está baseada no iluminismo escocês. E foi aí que começou o problema. Então, foi no mundo anglo-saxão que foi plantada a semente que contaminou a França e fez com que a França se corrompesse. Nós temos que lembrar que a França, embora ela tenha tido um impacto muito grande com a Revolução Francesa, afinal é a corrupção da primogênita da igreja, né? Mas o primeiro cisma ali foi o Henrique VIII, no mundo anglo-saxão. Então, a minha crítica ao Burke é que o professor Andrade falou muito bem. Ele não é um modelo de um tradicionalismo. Ele criticou a Revolução Francesa, mas ele defendeu a Revolução Gloriosa. E isso é uma incoerência, porque a Revolução Gloriosa também era revolucionária, anticatólica, antimonarquista e até anti-britânica, porque era um holandês invadindo a Inglaterra. Ele vai lá e elogia, é complicado, né? E o Burke, ele sempre foi um proto-coletivista, né? Nos escritos dele, ele fala coisas como o interesse do Estado acima do indivíduo, a convenção legal acima do direito natural. Que conservador é esse? Aí fica estranho mesmo. E é isso que eu falei, o Cox falou bem, né? Porque eu já falei, esses filósofos eles tinham como John Locke como a principal referência. E nunca podemos esquecer que o Hume influenciou muito Kant, né? Que foi um destruidor da filosofia. E o Adam Smith, também outro amigo do Hume, ajudou a destruir a economia, né? Eu falo que o Locke ele é o filósofo da utopia. Porque o Hobbes escreve lá a teoria do Leviatã, e aquilo é um perigo para a sociedade, né? Você dá um poder desse na mão do Estado como se o Estado estivesse transcendendo a natureza humana. Quer dizer, a natureza humana é má menos a dos governantes. Quando, na verdade, é o poder que corrompe, né? O pecado original corrompe e o poder corrompe ainda mais. Só que aí, o que o Locke fala? Não, calma. Não precisamos chegar no Leviatã do Hobbes. Tudo que nós temos que fazer é a ideia de um contrato social com plena liberdade para os indivíduos. Como é que você vai ter a proteção da liberdade do indivíduo sem os corpos intermediários, as corporações de ofício, as famílias, a baixa nobreza, o clero? Então ele é o filósofo da utopia. Você vai ter um Estado leviatânico que vai respeitar a liberdade do indivíduo. Aqui, Hobbes é menos ridículo que o Locke. É lógico, isso é ridículo, porque o Estado é formado o quê? De alienígena, de robô? De arcanjos. De arcanjo, não. O Estado é formado de ser humano, então acabou. A única forma de se limitar é uma coisa é outro ser humano. Por isso que a sociedade feudal foi a mais perfeita, porque você tinha um rei que era limitado pelo poder do duque, que era limitado pelo poder do conde, que era limitado pelo poder do marquês, que era limitado pelo poder do barão. E acima do rei tinha, se fosse o caso, o imperador, e acima de todo mundo o papa. Então todo mundo limitava o poder de todo mundo. Bom, é isso aí. O único problema do feudalismo é que faltou feudalismo. Faltou colocar os servos da gleba dentro do sistema de vassalagem e suzerania. O feudalismo, ele... em diversas fases, né? Ele teve diversas fases, mas acima de tudo, no finalzinho da Idade Média, passando para a fase moderna, Renascimento e tal. Crise da igreja, crise moral, peste negra,
né? E também, vamos falar a verdade, que Grande cisma, né? o conjunto é esse. E aí quando você coloca que você tem conflitos, inclusive conflitos religiosos, financeiros, militares acontecendo, isso vai formar lá na frente a reforma protestante, que é uma mistura disso tudo. Eu acho que o final da Idade Média ali, ele mostra que mesmo que você tenha um arranjo político muito bom, a hora que você perde o parâmetro moral, o espírito interno das pessoas, não há sistema político que segure. Não dá. Não existe um desenho institucional capaz de proteger a sociedade contra a degeneração moral e espiritual. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.